Olá, queridos irmãos, meus amigos, voltamos para mais uma lição da revista Palavra e Vida. Vimos nesse quarto trimestre vários personagens bíblicos passando por adversidades. E vamos finalizar com o texto de Abacuque, capítulo 3, versos 17 e 18, tem o tema "Quando adversidades são os tempos difíceis". E nós sabemos que, assim como esses personagens bíblicos passaram por momentos complicados, difíceis, também estamos passando essa pandemia da Covid e nós estamos confiando em Deus e vamos avançando, não podemos parar, aguardando a vacina para que a gente possa ter mais tranquilidade. O texto da nossa reflexão de hoje está baseado em Abacuque, capítulo 3, versos 17 e 18. Um texto bem interessante que nos leva a refletir o que fazer diante de se tudo vier faltar para nós. Texto Abacuque 3, 17 e 18 diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O texto já vem trazendo que a nossa alegria não está baseada em coisas aqui deste mundo, nem mesmo na alimentação, mas a nossa alegria está baseada no Senhor, aquele que nos salvou e é o nosso companheiro constante nesse tempo. Vamos orar e pedir a Deus que possa nos conduzir. A lição de hoje foi escrita pela irmã Ana Valéria Mesquita Alves de Araújo, mais uma escritora, das lições desse quarto trimestre de 2020. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, nós exaltamos o nome do Senhor. Estamos fechando, Pai Santo, a última lição do quarto trimestre de 2020 e que o Senhor possa estar nos orientando para que a gente possa estar tirando lições práticas para a nossa vida, que todas essas experiências passadas pelos personagens bíblicos venham nos trazer conhecimento, venha nos ajudar em nossa luta neste tempo. Perdoa os nossos pecados, guarda-nos de todo o mal, pedimos e agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. Quando a adversidade são os tempos difíceis, sabemos que de forma rápida, de forma repentina, tudo mudou. Fomos obrigados a nos acostumar com o novo que surgiu. Então nos vem à mente como será então daqui para frente, como será a vida, como vai ser a família, como vai ser então o nosso trabalho. Será que vamos ficar desempregados? Ainda que a nossa vida não esteja como gostaríamos, não vamos desistir de viver. Ainda que o nosso relacionamento familiar não esteja bom, não vamos desistir da família. Ainda que a nossa fé não esteja firme, não desistiremos de Deus. Vamos meditar em Abacuque 3, versos 17 e 18 e tentar entender a sua mensagem para nossas vidas. O profeta Abacuque, um dos 12 profetas menores, provavelmente vivendo nos dias da invasão babilônica de Jerusalém, trata do sofrimento dos filhos de Deus e conclama a todos a permanecerem firmes na fé, a fim de que Deus pudesse lhes dar vitória. O justo viverá pela fé, como Abacuque diz no capítulo 2, verso 4. Façamos esta oração de Abacuque e declaremos a nossa fé e nossa confiança em Deus, e tudo vai mudar em nossa vida. Você crê nisto? Eu creio, porque nós estamos vivendo um tempo difícil, mas estamos desenvolvendo a nossa fé, estamos esperançosos de dias melhores. Nós sabemos que toda tempestade tem como, logo em seguida vem a bonança, e assim então nós vamos caminhando, confiando em nosso Deus. Muitos de nós experimentamos momentos complicados, momentos difíceis na vida, mas a adversidade não forma o caráter, a adversidade revela o caráter. É na adversidade que mostramos quem realmente somos.
nesse contexto, o profeta Abacuque estava vivendo uma adversidade. Todos os seus sonhos se frustraram numa época de grandes incertezas morais e espirituais. A diversidade social abalava a sociedade de seu tempo. Ele então nos oferece a jornada espiritual de um homem que vai da dúvida à adoração, da incerteza à fé, da angústia à segurança em Deus. Ele demonstra ser uma pessoa cheia de grande senso de justiça, que não o permitia ignorar a violência vigente. Seu desafio era aprender a confiar naquele que tudo pode e é fiel. Tudo o que ele plantou, tudo aquilo que esperava colher, tornou-se decepção. Para esse tempo de incertezas, não podemos perder de vista 3 verdades que nos ajudarão a esperar pacientemente no Senhor. Não temais, aquietai-vos, espera, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. 3 expressões bíblicas que nos levam a confiar no Senhor, a ter paciência no Senhor, sempre que nos sentirmos agitados, incomodados, vivendo em aflição, podemos estar certos de que necessitamos parar, orar e esperar no Senhor antes de tomar qualquer decisão. Vejamos que o profeta Abacuque nos ensina para podermos vencer a adversidade. Ele começa no versículo 17: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vida. A figueira não floresça e nem haja fruto na vida. A figueira tem um símbolo de prosperidade e segurança. Podemos ver em Miqueias 4:4, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante. Os figos, frutos da figueira, são remédio para úlceras, de acordo com o segundo livro dos Reis, capítulo 20, verso 7. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. E tomaram e puseram sobre a chaga, e ele sarou. As flores geram frutos, logo, se não florescem, não haverá fruto. A figueira no Novo Testamento foi utilizada por Jesus para falar da esterilidade espiritual e falta de fé. Ela simboliza a nossa vida espiritual, que precisa estar viva e produzindo frutos todo o tempo, sob pena de cercarmos, morrermos, sermos arrancados da terra. O profeta Abacuque, mesmo vendo a falta de fé do povo, não perdia a esperança de que Deus poderia transformar aqueles corações. Como vai a sua produção de frutos para Jesus? Saiba que, ainda que a sua figueira não esteja florescendo, continue crendo e Deus vai honrar a sua fé. Isso é esperança. Isso é esperança. Ainda que estejamos vivendo as adversidades desses dias, criamos no Deus que continua no controle e todas as coisas nos dá esperança de dias melhores, como na expressão: nem haja fruto na vide, na qual videira simboliza prosperidade e paz, comércio e renda para nós que temos esperança em Deus. Em João 15:8 apresenta Jesus como a videira verdadeira, símbolo de alegria. Ainda que falte o produto da oliveira, a oliveira era nativa da Palestina e muito comum ali, quando o povo de Israel entrou para tomar posse da terra prometida. O fruto da videira é a azeitona, da qual se produz o azeite que serve para a unção, entre outras utilidades. Um fato curioso é que a oliveira é uma das poucas árvores capazes de atingir séculos de vida sem nunca adoecer. Daí a associação dela com a cura, a saúde, a longevidade. Podemos dizer: ainda que falte a saúde, todavia podemos confiar em Deus, pois Ele pode curar todas as nossas enfermidades. Você está precisando de cura? Tem alguém da sua família que está enfermo? Vamos orar e pedir a Deus a cura. Deus já curou a nossa alma ao nos dar o perdão e a vida eterna por meio de Jesus.
e os campos não produzam mantimento, e nos currais não haja gado. Com a invasão do exército babilônico em Jerusalém, toda a criação de animais seria levada como despojo, e o povo ficaria em completa pobreza e miséria, passando fome. Não teria mais gado, não teria mais leite para as crianças, e o desespero começaria a tomar conta das famílias. Aí o profeta Abacuque convida o povo a continuar crendo em Deus, ainda que nos currais não houvesse mais o gado e o trigo faltasse. O melhor alimento ainda seria a fé em Deus. Ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da videira e os campos não produzam mantimento e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Esse é o segundo ponto que vamos refletir. Então ele disse, ainda que isso viesse a acontecer, exultarei no Deus da minha salvação. A nossa alegria vem do Senhor e devemos sempre buscar essa fonte que se encontra na fé, no relacionamento com Ele. Abacuque aprendeu a confiar no Senhor, mesmo diante de um coração amargurado com as adversidades à sua volta. Depois que os babilônicos passassem, depois que os babilônios passassem por Judá, não restaria muita coisa de valor, destruiriam as construções, saqueariam os tesouros e devastariam lavouras e pomares. A economia se desintegraria e não haveria motivo para cantar. Contudo, Deus ainda estaria sentado em seu trono, cumprindo os propósitos divinos para seu povo. Abacuque não podia se alegrar com as adversidades, mas podia se alegrar com o seu Deus. Ele dá a receita para nos alegrarmos. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele sabia o que aconteceria, toda a terra seria devastada, porém ele tinha certeza de que Deus estava no controle de todas as coisas, tudo estava ruindo ao seu redor, os ímpios pareciam prosperar mais do que os justos. Entretanto, ele trocou toda a aflição que sentia por uma esperança inabalável em Deus. O que você está passando? Será que você está na mesma situação de Abacuque naquele tempo, faltando tudo, mas se alegrando no Senhor? A nossa alegria deve ser independente das adversidades em que estamos vivendo. A nossa alegria não poderá depender de pessoas, coisas ou situações. A alegria que depende de pessoas, coisas ou situações será sempre uma alegria momentânea, passageira. A alegria que depende de mecanismos externos será sempre deficitária. Nossa alegria está em Deus e não nas pessoas, os objetos que temos ou nas situações que vivemos. Todavia eu me alegro no Senhor. Embora pelo momento o profeta estivesse no abismo da derrota e da desolação, Abacuque retinha sua esperança. Sua certeza jamais deveria ser deixada à mercê das vicissitudes da vida e o circundavam. Ele tinha de encontrar o testemunho de Deus em seu próprio coração, pois no contrário jamais poderia achar esse testemunho. Para terminar, mesmo no meio da ruína absoluta e da fome abjeta que ocorreu quando os babilônios capturaram Jerusalém, o profeta estava preparado para confiar em Deus. Ele percebeu a paz interior que ultrapassava todo entendimento, que não dependia da prosperidade externa. O profeta, com toda a adversidade que estava iminente, declara sua fé, falando que nada o faria abandonar Deus, e ainda que viessem as dificuldades, contudo, ele confiaria e se alegraria no Deus da sua salvação. E você já fez do Senhor Jesus o Deus da sua salvação? Ainda que venham os problemas, ainda que a Covid continue, ainda que a vacina demore, declare sua fé e confiança nele e você será um vencedor. Não importa se estamos em necessidade ou fartura,
em tempestade ou bonança, se em derrota ou vitória, se experimentamos o fracasso ou sucesso, não importa as circunstâncias, se em juízo ou salvação, o que importa mesmo, em qualquer situação, em qualquer circunstância, é bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Deus nos capacitará para todas as situações, por isso podemos confiar e descansar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Nós precisamos, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, estar colocando a nossa vida completamente no altar do Senhor, para pensar, para agir. As dificuldades são reais e muitas vezes inevitáveis. Como você tem enfrentado as adversidades do dia a dia? Em meio às adversidades, Deus tem sido o alvo da sua confiança. Muitos têm como motivo de alegria coisas, pessoas, bens materiais ou situações. Qual tem sido o motivo da sua alegria? Que Deus possa, meus queridos irmãos, estar nos ajudando a vencer esse momento e que possamos estar colocando toda a nossa vida, toda a nossa esperança no Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, a sua família e que possamos no final deste ano estar refletindo em tudo isso, colocando a nossa vida nas mãos de Deus e recebamos 2021 e com a nossa vida de forma contínua nas mãos do Senhor, em comunhão com o Senhor, em comunhão com a igreja do Senhor e fazendo a obra do Senhor. Que Deus nos abençoe ricamente. Amém.